Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje vamos aprender a fazer um delineado esfumado muito fácil e simples. Bora lá? O delineado esfumado pode parecer muito complicado, mas eu te garanto que com essa aula de hoje você vai ver que não é. A primeira coisa que tem que falar sobre delineado esfumado é: a gente tem que acertar a direção de onde ele vai ficar nos olhos. E para iniciantes eu recomendo muito a gente utilizar a fita. Eu vou utilizar a fita crepe. Eu gosto de colocar essa fita aqui na palma da minha mão e ir puxando ela algumas vezes para tirar um pouco dessa cola, não ficar tão forte, para não acabar machucando aqui a região dos olhos. O que é muito importante na hora de colocar aqui essa fita é você entender como colocá-la. Não adianta, principalmente se você tiver pálpebra coberta, assim como a minha, esticar a pálpebra assim e colar aqui, porque quando a gente relaxar os olhos, vai mudar totalmente a posição. Então a minha dica é: você vai olhar reto pro espelho, vai relaxar aqui a sua pálpebra, vai pegar aqui como base a pontinha do seu nariz, e onde termina aqui, ó, a dobrinha do seu olho, é exatamente aqui que você vai prender. Eu vou cortar aqui esse excesso de fita. Aqui do outro lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa. E pronto, temos aqui o nosso guia. Eu gosto muito de fazer delineado esfumado com sombra. Acho que é uma forma muito fácil a gente conseguir alcançar esse efeito mais esfumadinho. E como eu tenho a pálpebra coberta, eu gosto sempre de criar uma leve profundidade aqui, ó, na minha região da pálpebra fixa, porque principalmente quando a gente vai fazer um look só com delineado, seja ele esfumado, delineado gatinho, a gente tá marcando muito essa região aqui nossa, acentuando ela, que é uma região que é mais caidinha, e essa região aqui que deveria ser valorizada, não está sendo valorizada. Então eu sempre venho com um pouquinho de sombra marrom, você pode utilizar também uma sombra colorida, se você quiser, para poder criar aqui, ó, uma certa sombra. Vou vir então com a sombra arábica da Statera Labs para poder criar aqui um côncavo falso, vamos dizer assim. Com um pincel de esfumar maiorzinho, que vai me facilitar aqui, eu venho aplicando essa sombra, já esfumando ela com movimentos de vai e vem. Lembrando que eu uso um pincel grande aqui para fazer essa região, que eu tenho um espaço considerável de pálpebra fixa, que é essa aqui, ó, que a gente não se move, que é essa aqui, ó, que a gente não move quando pisca os olhos. Mas se você tiver um espaço pequeno, é só você diminuir o seu pincel de esfumar e tá tudo certo. Para fazer o delineado esfumado, eu aconselho que você utilize um pincel de esfumar preciso, como por exemplo esse daqui, ó, que ele tem aqui as cerdinhas, ele tem bastante quantidade de cerdas, então ele é fofinho, porém ele é pequeno. Isso vai facilitar muito pra gente conseguir esfumar o delineado sem perder o formato dele. Eu vou fazer aqui um delineado colorido, mas claro, essa técnica vale para qualquer cor que você for utilizar. Você pode fazer isso com preto, marrom, a cor que você quiser. Eu vou usar a sombra Nébula da Statera Labs, que é uma sombra assim maravilhosa. Ela tem um fundo azulado com brilhos de várias cores, é muito linda. Carrego o produto na ponta do meu pincel e com os olhos relaxados eu começo aqui, ó, do cantinho externo, leves arrastadinhas, e eu venho trazendo aqui pra fita. Lembrando que nessa hora, olhos relaxados, nada de esticar a pálpebra. Feito isso, eu volto aqui com essa sombra, pego um pouco mais de produto e concentro aqui, ó, nessa parte inferior, pra gente conseguir um degradê bonito quando a gente for esfumar. Quando eu esticar a minha pálpebra, vocês vão perceber que aqui tem um gapzinho, uma lacuna. Eu só venho aqui, ó, preenchendo, dando batidinhas. Tirei aqui o excesso de produto do meu pincel. Nós já temos o esboço do nosso delineado, agora é só esfumar as bordas. Então eu vou posicionar o meu pincel em um ângulo de 90 graus com a minha pele e apenas na borda eu venho fazendo esse movimento aqui, ó, vai e vem por toda a borda desse delineado. Feito isso, eu venho com o pincel que tá sujo, desse tonzinho de marrom que a gente utilizou para criar aqui uma profundidade no nosso côncavo, sem pegar mais produto, tá? Eu só venho aqui, ó, na bordinha dessa sombra e dou uma leve esfumadinha aqui nessa região também. Aqui nós já temos o rascunho do nosso delineado. Porque o que acontece? Delineado esfumado, para ele parecer esfumado, a gente precisa trabalhar com camadas. Então, ó, peguei mais um pouco da sombra Nébula e venho carimbando ela aqui, ó, nessa parte aqui inferior. Não venho reforçando essa cor em todo o delineado, senão a gente vai perder o esfumado que a gente já conseguiu. Eu venho só
rentezinha aqui, ó, a fita. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar menor. Vou voltar com essa sombra arábica, porque é ela que vai ajudar a gente a dar acabamento aqui no esfumado. Então, com os olhos relaxados, eu vou olhar reto pro espelho e na bordinha desse tom de azul, eu venho aqui, ó, com essa sombra. Feito isso, é hora de puxar aqui, ó, a fita. E se tiver algum acabamento pra gente fazer, a gente faz aqui embaixo, porque às vezes pode acabar caindo um pouquinho de sombra a mais. Mas, ó, temos aqui um delineado esfumado. Com um pincel de precisão, língua de gato e um pouquinho de corretivo, eu só vou delimitar melhor aqui essa sombra. E temos o nosso delineado esfumado. É muito fácil de fazer, eu avisei pra vocês. A partir daqui, você pode incrementar mais, se você quiser. Pode utilizar, por exemplo, uma sombra com brilho aqui nessa região dos olhos para dar uma incrementada. Pode fazer uma iluminação opaca com uma sombra bege opaca aqui nessa região do olho. Eu agora, então, vou fazer aqui o outro olho, colocar um cílio postiço e já volto pra gente fazer a pele. Voltei já com os cílios postiços aplicados. Vou agora hidratar aqui a minha pele. Para isso, eu vou utilizar o sérum hidratante da Statera, que vocês já sabem que eu amo. Espalho ele aqui em todo o rosto. A gente tem um cheirinho tão gostoso. Vou fazer agora aqui a aplicação da base. Venho com o corretivo abaixo dos olhos. Para devolver as sombras do rosto, eu vou utilizar a sombra arábica nas laterais, usando um pincel mais fofinho. Lembrando que nós temos cupom de desconto para vocês utilizarem lá no site da Statera. Vai estar passando aqui na tela para vocês, Camila10. Vocês garantem 10% de desconto nas suas compras. E como vocês podem ver aqui pelo vídeo, vale muito a pena. De blush eu vou utilizar o Aperol Spritz, que tem esse tom meio pêssego, perfeito para essa make de hoje. E eu amo utilizar esse tom de blush quando eu tô fazendo um olho com detalhe em azul, porque eu acho que cria um contraste muito bacana. E eu nem preciso falar nada desse blush, né? Olha a facilidade de esfumar ele aqui, ó, na minha pele. Um pouquinho de blush aqui na ponte do nariz, pra simular aquele queimadinho de sol, que aqui no meu caso é inexistente, né? Antes de selar a pele, venho aqui com a esponjinha seca, sem pegar nenhum produto, só dando batidinhas nas linhas pra essa esponjinha sugar bem o acúmulo. E venho selando a minha pele suavemente com o pincel. De iluminador, eu vou utilizar o iluminador Statera. O nome da cor dele é Statera, da Statera Labs. Ele é um iluminador diferentão, ele tem partículas de brilho azuladas, meio lilás, meio rosadas, e fica a coisa mais linda. Sério, olha isso! Ai, tudo pra mim. Ele é um iluminador que tem mais partículas de glitter do que os outros da marca. Porém, essas partículas de glitter são bem fininhas, bem sofisticadas. E claro, ele é um iluminador mais pá, que eu adoro. Pra arrematar esse olhar, eu vou utilizar o mesmo iluminador que eu utilizei no rosto, aqui no olho. Tô pegando a cor Statera, com um pincelzinho de precisão. E vou iluminar aqui, ó, esse canto interno, todo ele, para dar uma iluminada maior e trazer bastante luz para esse olho. Aqui no ponto alto da sobrancelha também. Na parte abaixo dos olhos eu vou utilizar a mesma sombra, Nébula. Venho aplicando com movimentos de vai e vem. E olhem só essa pigmentação, tudo. Finalizei a make com um batom aqui mais rosado para complementar com o azul. E esse foi o resultado. Vocês viram como que é muito simples de fazer. Vocês conseguem fazer com qualquer cor. É a mesma técnica. E esse tipo de delineado esfumado é perfeito para você que não consegue acertar o gatinho de maneira nenhuma. Porque nesse caso aqui, como a gente vai esfumar ele, não precisa ficar 100% certinho. E usando a fita, então, gente, é garantia de que ele vai ficar na direção certinha. Os acabamentos com corretivo são mínimos, é muito fácil de fazer e dá um super efeito. Ele evidencia e valoriza bastante o olhar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Não esqueça de dar like aqui no vídeo se você gostou e de se inscrever no canal da Statera também. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!